Olá a todos, este é o primeiro podcast e vídeo do IPACOM News, uma produção do Instituto Paranaense de Compliance. Meu nome é William Júlio de Oliveira, eu sou diretor de fiscalização do Instituto de Compliance do Paraná, o IPACOM, e o nosso convidado dessa noite é o Dr. Felipe Leme, corregedor da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, assessor do Gabinete do Tribunal de Contas no município de São Paulo e que ajudou aí na fiscalização de algumas das principais concessões, no município de São Paulo. Ele é assessor hoje na Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná e também atua de uma maneira privativa aí nas questões vinculadas ao compliance. Boa noite, Felipe, seja muito bem-vindo. Dê o seu alô aqui aos nossos seguidores e ouvintes aqui no podcast. Boa noite, muito obrigado. É um prazer aí estar com todo mundo aí aí no IPACOM e também com os colegas aí que, tanto prestigiam as atividades do IPACOM. Legal. Bom, o tema que a gente separou para conversar com o Dr. Felipe Leme é, na verdade, uma resenha e uma releitura de um livro chamado O Líder Autêntico, do Alexandre Harvard. Felipe, quando você leu esse livro, você compartilhou aqui conosco no IPACOM que você via muita similaridade com isso e a atuação do próprio Compliance Officer, a atuação do Compliance. É uma liderança por princípios, não tem como ser diferente na atuação de Compliance. O que mais te chamou a atenção aí dos principais aspectos desse livro que você pode compartilhar com a gente? Na verdade, assim, esse livro, ele chama Virtudes e Liderança, A sabedoria das virtudes aplicada ao trabalho, O que me chamou bastante a atenção, é que assim, ele tem uma visão bastante antropológica do que seja liderança, Às vezes a gente imagina que o líder, ele basicamente é o sujeito que está num posto de chefia, Ele está num posto de direção, Ele é o dono de uma empresa, ele está num conselho administrativo. E isso no sentido técnico é evidente, é verdade, mas ele lembra também, ele fala do sentido moral, do que vem a ser um líder, e em que ponto que um líder ele influencia o ambiente em torno dele, Isso aí me pareceu uma coisa muito interessante e assim, um ponto de intersecção interessante com o compliance, porque basicamente no compliance nós lidamos com líderes, no sentido técnico da palavra, e nós lidamos também com pessoas, com atitudes, com ações, e essas ações, essas pessoas, elas podem causar riscos, São as ações dessas pessoas, são mais eficientes, Então, o que me pareceu é que o estudo das virtudes das pessoas, dessas virtudes de liderança, ele é uma grande ajuda, para o profissional do compliance entender o ambiente das empresas, Claro. Bom, no livro fala um pouco dessas virtudes, sobre a prudência, a fortaleza, o autodomínio, a justiça, são todas características aí de um bom compliance officer. Há pouco a gente acabou de assistir aí no grupo do IPACOM também uma excelente palestra a respeito da atuação jurídica, do compliance officer. E acho que o tema que você selecionou aqui, Felipe, ele é muito importante porque ele extrapola a própria condição jurídica do compliance officer, do compliance em si, e traz para as características pessoais aí da liderança do compliance officer. Quais essas virtudes, Felipe, entre a prudência, a fortaleza, o autodomínio, a justiça, você entende que é mais
adequado aí e necessário à atuação de um compliance officer? Sim. Na realidade, assim, o que ele faz ele retoma um pouco os conceitos da filosofia grega clássica, né? Ele fala isso, né? E ele, basicamente, Platão, né? E Aristóteles, né? Ele divide as virtudes próprias da liderança em 2 grupos, né? Ele dá 2 virtudes como virtudes pilares da liderança, né? E outras 4 virtudes como sendo alicerces das virtudes da liderança, né? Mas também de todas as outras virtudes, né? É como se você descesse num edifício e você vê no subsolo os pilares, só que embaixo de tudo ainda, quer dizer, você tem enterrado ou cravado na terra os alicerces que sustentam todo o edifício, seja a questão da liderança, sejam outras questões, né? E quais seriam esses alicerces? Os alicerces são as 4 virtudes. Platão fala de 4 virtudes, né? Que é a virtude da prudência, né? Que dentre todas elas é a maior, né? Depois ele fala também a virtude da justiça, a virtude da fortaleza e a virtude do autodomínio ou temperança também, né? Uhum. E o que significa para você, né, nesse estudo que você fez, cada significado de cada uma desses pilares? Sim, né? Bom, teria que falar um pouco sobre cada uma dessas virtudes, né? Então, assim, começando aí um pouco pela virtude, ele só fazer uma observação também, ele é um livro muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele fala das virtudes, né, ele traz muitos exemplos, né, de pessoas, né, das mais diversas áreas de atuação, né, e que viveram as virtudes, né, e que foram grandes líderes, né? Uhum. Seja no mundo empresarial, seja no mundo político, no mundo literário, científico, religioso, social, né? Mas ele demonstra o seguinte, que há um denominador comum entre todos esses e que são essas virtudes, né? Com relação às virtudes propriamente ditas, né? Tem a virtude da prudência, né? Eu achei interessante que ela consiste, de acordo com ele, em você captar, né, a realidade, né, a verdade e tomar a decisão correta, né? A virtude da prudência, hoje ela tem um significado assim deformado, ele fala, né? Quer dizer, é o prudentinho, né? É o sujeito que não toma uma decisão, é o sujeito que teme fazer as coisas, que nada mais longe disso do que a prudência, né? Quer dizer, então a prudência seria a boa tomada de decisões, muito relativa aí à atuação do compliance officer. Sim. E a fortaleza? A fortaleza é a virtude, né, que faz com que você tenha, vamos dizer assim, coragem de sacrificar a si mesmo, né? Exige dor, né? Por um ideal, por uma coisa que é verdadeira, que você viu através da prudência, né? Então, por isso que a prudência... Resistir a qualquer tipo de pressão, né? Resistir à pressão. No autodomínio, o que você vê como virtudes de liderança que pode ser aplicado ao compliance no alicerce domínio? O autodomínio ou a temperança, ela é uma virtude, assim, eu achei muito bonito as coisas que ele falou, né? A temperança, a palavra, ela vem tem a mesma raiz que tempero, né? Então, assim, se você pega, por exemplo, o sal, né? Uma comida que tem pouco sal, ela é insossa. Uma comida que tem muito sal, ela é salgada. E existe um ponto, existe um meio termo, né? O autodomínio é aquela virtude
que faz com que você tenha domínio sobre si mesmo, né? Então, um chefe que grita com seus funcionários, né? Um sujeito, por exemplo, que ele não tem domínio sobre, por exemplo, a bebida, a comida, né? Uma pessoa que é preguiçosa, né? Então, assim, a pessoa, vamos dizer assim, é um tipo de fortaleza, né? É um tipo de fortaleza. Enquanto a fortaleza ela vem de uma questão externa, né? O autodomínio ele tem uma característica mais interna, né? Então seria isso. E por fim desse último pilar, acho que o pilar que dá mais discussão, né, na atuação do compliance officer é a questão da justiça. Como ele agir de maneira justa, Felipe, na sua opinião? Sim. Quando ele fala da justiça, quer dizer, ele fala da justiça primeiro, assim, como que a justiça, claro, as normas, as leis, elas têm a sua função, são muito importantes, mas ele lembra, assim, que a justiça não pode se basear numa ética eminentemente ou estritamente normativa, né? Se você for partir desse pressuposto, quer dizer, estaria absolutamente justificado, por exemplo, algo como Auschwitz, né? Que evidentemente, acho que todos concordam que não é razoável, né? Então, assim, ele diz assim que a justiça ela está baseada, né? Na verdade, né? Ela tem que estar baseada nas virtudes, né? De uma maneira objetiva, né? Quer dizer, legal. Você pela prudência você chega na verdade, né? E diante da verdade, que a verdade se impõe a você, né? A justiça ela tem essa coisa de dar a cada um o que é seu e ao mesmo tempo de agir de acordo com a verdade, né? Perfeito, Felipe. Caminhando aqui para o final, eu vejo que o livro ainda destacou uma grande participação do Lech Walesa, presidente da Polônia em 1990-95, Prêmio Nobel da Paz, né? Sim. Onde ele fala muito aí sobre grandeza e serviço. Essa, na verdade, são duas grandes características de um compliance officer, né? Atuar com grandeza e servir a toda a organização. Felipe, nesse trabalho que você desenvolveu aí, fiscalizando grandes, né, obras de concessão, enfim, em que momento na sua carreira você precisou agir com grandeza, né, e com esses pilares aí que você acabou de destacar aqui, né, da justiça, do autodomínio, principalmente talvez aqui da prudência, né, e da fortaleza, porque as pressões são realmente muito grandes. Sim, né? Olha, assim, quer dizer, não é muito bonito falar de si, né? Mas, quer dizer, é evidente que aconteceram desafios, né? Tiveram casos, por exemplo, teve uma situação concreta que nós chegamos numa determinada repartição pública, uma repartição pública importante no interior lá do estado de São Paulo e pelas condições do lugar foi necessário fechar o lugar simplesmente, né? A gente chegou lá simplesmente para pegar alguns documentos, né? E a primeira coisa que o diretor da instituição lá da repartição falou para a gente foi o seguinte: vocês são vacinados contra a febre amarela e malária, porque aqui é foco, né? Então, assim, a gente fechou o lugar, né? Isso aí chegou no ouvido do prefeito, né? Chegou no ouvido do governador, né? Chegou no ouvido do meu chefe, e o meu chefe me ligou, né? Então, assim, então foi uma questão curiosa, né?
E a gente, enfim, conversou com ele, explicou a situação, né? Foi passado para o governador, foi passado para o prefeito, né? E conseguimos, manteve a coisa fechada, e depois foi feito uma reforma no lugar, e 2 anos depois a coisa estava pronta e estava funcionando. Foi uma coisa pequena, assim, né? Mas o livro ele é muito interessante. Importância na sua atuação, né? Né? O livro ele é muito interessante. Tem um exemplo do livro que eu achei muito legal, né? Que é do mundo empresarial, né? Que ele fala de um sujeito chamado Darwin Smith, né? Que ele foi CEO da Kimberly-Clark, né? Ele assumiu a Kimberly-Clark numa época em que a empresa estava à beira da falência, né? O negócio da Kimberly era papel couché. Isso aí estava fora do mercado, né? E ele assumiu, e 2 meses antes dele assumir, ele descobriu que ele estava com câncer de nariz e de garganta, né? A Kimberly, a sede dela é em Westinghouse, né? Então, ele assumiu com uma carga de trabalho, ele e a equipe, brutal, né? E ele, todas as semanas, ia de Westinghouse até Houston para fazer a quimioterapia, né? E voltar, né? Uma viagem de 5 horas para ir, 5 horas para voltar, né? A Bolsa de Nova York, as principais revistas criticaram, assim, a atuação dele bravamente, né? Ele decidiu vender todas as fábricas da Kimberly, né? A investir em outros produtos, em outras empresas, comprar outras empresas, e o fato é que no fim de alguns anos a Kimberly era 4 vezes maior do que as concorrentes dela no mercado, né? E ele demitiu muito poucas pessoas, né? Então, assim, só as essenciais. Uma liderança autêntica. Uma liderança autêntica. Foi uma liderança Felipe, autêntica. nosso tempo está, infelizmente, esgotando. O assunto é bastante interessante e importante, né, para parametrizar a atuação do Compliance Officer na questão da liderança. E eu deixo aqui, Felipe, a palavra aberta para você, para as suas considerações finais, desde já agradecendo aí a todos os ouvintes e assistentes aí do site e do canal do podcast do IPACOM News. Então, eu queria agradecer, né? Então, assim, como vamos dizer assim, mensagem final, assim, uma coisa assim que eu penso, eu acho que, assim, a atuação do Compliance Officer, ele tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar simplesmente numa tecnicidade, né? Então, dele verificar riscos, fazer o monitoramento, passar isso para o chefe, aquele ciclo técnico, assim, famoso, que é importante, né? Sem dúvida, né? Mas não deixar de ter também uma visão um pouco mais humana, né? Um pouco mais antropológica mesmo, do compliance, né? Eu acho que é uma coisa muito importante dar um pouco de azeite, assim, na máquina, e me parece que torna a coisa mais eficiente mesmo. Legal. Felipe, muito obrigado. Mais uma vez o IPACOM agradece a sua participação e estamos à sua disposição. Obrigado.